Olá, minha gente. Essa é a nossa terceira aula de obrigações. Vamos falar agora sobre fontes das obrigações e sobre classificação das obrigações. A partir da próxima aula, a gente inicia a abordagem do Código Civil quanto aos artigos destinados ao tratamento das obrigações no nosso direito. Por hora, nós ainda estamos fazendo aquela abordagem mais teórica, que é naturalmente a pavimentação do caminho para a boa compreensão da nossa legislação. E repito, o direito das obrigações é um direito muito calcado em lógica e na resolução de problemas reais que surgiram em Roma, cujas soluções foram adaptadas, aliás, foram postas à prova pelos magistrados romanos, se mostraram eficazes, foram incorporadas pelo direito continental europeu ainda depois do fim do Império Romano e foram transplantadas para nós e até hoje nos servem muito bem essas soluções. E falando em fontes romanas, aqui nós começamos, né, as fontes das obrigações. O que seria uma fonte, gente? Fonte seria o local de onde emana, né? Normalmente a gente usa fonte para falar sobre água, né? A fonte de água é o local onde brota o veio d'água, né? E a fonte de uma obrigação é de onde nasce, de onde brota uma obrigação. Os romanos, né, nas lições de Gaio, eles apontaram inicialmente duas fontes, né? O contrato e o delito, né? As quais foram se somando outras, né? O quase contrato e o quase delito. Gente, isso é muito importante e é uma coisa tão simples, né? Mas é muito importante para a gente compreender, né, como funciona uma obrigação. E eu cheguei a falar para vocês na aula ao vivo sobre essa correlação entre contratos e obrigações. Os contratos, eles são uma das fontes das obrigações, não a única, né? Eu lembro que quando eu atuava na Promai, que é um setor da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, hoje eu estou em outro setor, estou na Procad, né? A Promai era a procuradoria que tratava de meio ambiente, de questões urbanísticas, etc., né? A Procad está mais ligada a contratos administrativos e a defesa do Distrito Federal em relação a eles. Hoje eu estou lotado na Procad, mas já estive na Promai. Quando eu estava lá na Promai, a gente tinha muita ação possessória para fazer a defesa do Distrito Federal. E nessas ações possessórias, quando havia uma ocupação irregular, né, de terras públicas, né, eu não me preocupava apenas em expulsar o sujeito de lá. Eu pedia para que o povo do Distrito Federal fosse indenizado pelo tempo em que o imóvel público foi indevidamente ocupado pelo sujeito que lá estava. Normalmente eu perdia esse pedido, ganhava as ações possessórias, porque o sujeito ocupava indevidamente a área pública, mas eu perdi essa indenização sob o argumento de que o Distrito Federal não tinha nenhuma relação contratual com o cidadão, logo ele não poderia, já que ele nunca estabeleceu nenhum regramento contratual para cobrar desse sujeito, ele não poderia, na hora de expulsá-lo, ainda que fosse de uma ocupação irregular, cobrar pelo tempo em que o Distrito Federal perdeu a gestão do bem público indevidamente ocupado por um cidadão, né? Gente, e aí eu, quando trazia esses exemplos para os meus alunos de então, falava assim, gente, quando o tribunal raciocina assim, me perdoem, né, que eu estou usando minha liberdade de cátedra para fazer uma crítica construtiva, né, mas eu dizia, quando o tribunal ele raciocina assim, ele reduz, né, todas as fontes das obrigações ao contrato, né? Os romanos eles tiveram essa percepção. O contrato é apenas uma das fontes das obrigações. Existem outras, né? E aí, contrato é a mesma coisa que obrigação? Não, gente, o contrato ele faz nascer obrigações. E muitos contratos, eles têm dentro dele diversas obrigações e às vezes alternando polos. Eu dizia também para os meus alunos, uma compra e venda, pelo menos duas obrigações eu encontro. A obrigação
uma obrigação, ó, vamos lá, a gente tem o credor, o devedor e a prestação. Então, sempre aquele nosso desenho, né? Credor, devedor e obrigação, né? E a prestação. Na compra e venda, vamos colocar aqui uma hipótese. Uma das obrigações inseridas na compra e venda. A mais comum, né? Aqui a gente pensa, quando a gente fala em compra e venda, a gente acha que o único credor é o vendedor e o único devedor é o comprador. Porque a gente está pensando na prestação pecuniária, no dinheiro. Tá certo? Então, na compra e venda, de fato, existe essa obrigação. Uma obrigação do devedor pagar ao credor o preço da coisa. Nesta obrigação inserida no contrato de compra e venda, sim, o credor é o vendedor, o devedor é o comprador e a prestação é a entrega do dinheiro. Beleza. Mas é a única? Não. A gente tem uma outra obrigação aqui inserida no contrato de compra e venda, né, que é a seguinte. A gente tem uma outra hipótese em que o credor é o comprador, o devedor é o vendedor e a prestação é a entrega da coisa. Olha que legal, gente. Olha que legal. Nós temos uma outra obrigação no contrato de compra e venda em que o credor é o comprador, o devedor é o vendedor e a prestação é a entrega da coisa. Então veja que este contrato de compra e venda, ele foi fonte de duas obrigações. Uma obrigação pecuniária e uma obrigação de dar coisa, né? Normalmente coisa certa, em que o credor ele é o comprador, o devedor é o vendedor e a prestação é a entrega desta coisa. Ok, gente? Então, o contrato é uma das fontes das obrigações. A única, professor? Não é a única fonte. Nós temos o delito, né? Dê um exemplo disso, professor. Tudo bem, eu estou dirigindo um carro de forma pouco atenta e eu bato num carro, na traseira de um carro parado à minha frente. Né? Gente, neste caso nasce uma obrigação de um delito civil, né? De um ilícito, de um ato ilícito civil. Tá? Então, o credor vai ser o proprietário do carro por mim abalroado, o devedor serei eu e a prestação será o pagamento do conserto do carro. Né? Bom, então, contrato e delito. A essas duas fontes, depois os romanos eles perceberam que havia outras. O quase contrato e o quase delito. O quase contrato a gente estuda quando a gente estuda os atos unilaterais aqui em obrigações, né? Hoje em dia, os atos unilaterais eles podem ser representados lá no nosso Código Civil, né, como reflexo daquilo que os romanos chamavam de quase contrato. Seriam eles o enriquecimento sem causa, a gestão de negócios e a promessa de recompensa. Por que seria um quase contrato? Porque, de certa forma, tem talvez uma conduta volitiva ou não de uma das partes. Vamos aproximar, vamos dizer, se houvesse manifestação de vontade, seria de uma parte só. Não seria de duas partes. Né? Por isso que seria um quase contrato e não um contrato típico, porque esse contrato típico demandaria manifestação de vontade de duas partes. Tá? Mas eles geram obrigações. Né? Então nós já falamos do contrato, do delito, do quase contrato e o que os romanos chamavam de quase delito. Seriam o que nós hoje, né, mal aproximando, chamaríamos de obrigação de reparar por responsabilidade objetiva. Né? Eles tinham lá três ações, né, que eram mais conhecidas. Roma com
uma população enorme que tinha, né, para uma cidade no padrão de uma cidade antiga, né, tinha prédios, né, relativamente altos, né, para a época, né, e tinham problemas muito comuns lá de queda de dejetos ou de coisas suspensas, né, além de muitas viagens, né, e estrangeiros se hospedando ou sendo embarcados em navios de outras pessoas e sendo furtados. Então, esses problemas, eles muitas vezes não decorriam necessariamente de atos ilícitos, mas de atos que se aproximavam muito de atos ilícitos. E que para um equilíbrio social haveria necessidade de que as vítimas desses problemas elas fossem reparadas. Não era um delito exatamente, mas era um quase delito, né? O que hoje nós entendemos muito como hipótese de responsabilização pela aplicação da teoria do risco, por exemplo, né? Mas vejam lá, em Roma eles tinham 3 ações que tratavam disso e que mostravam que o quase delito ele era uma fonte sim de obrigação. Actio effusis et dejectis, que era para reparar pessoas por dejetos, né, que caíam, né, dos prédios, né? Actio de depósito et suspenso, né, para coisas suspensas que também despencavam. Não importava se houvesse culpa, nada, o dono do prédio tinha que reparar. Né? Actio furti adversus nautas calpones estabularios. Aquela história que eu falei para vocês do estrangeiro que viajava, embarcava em navios ou ficava em hospedagens, né, hospedarias lá em Roma e eles eram furtados. Né? Talvez o dono da hospedaria não tivesse praticado um delito, né? Mas ele tinha que zelar por essa pessoa que estava numa situação de certa fragilidade e ele acabava respondendo por esse furto que lá acontecia. Né? Pothier acrescentou outra fonte a estas, que foi a lei, né? No caso, por exemplo, de alimentos e de direito de vizinhança. Tá? Este era o panorama antigo. Né? Por isso que eu disse, naquele exemplo lá do tribunal, que às vezes até um cidadão romano, se ele pegasse a decisão de hoje, ele ia falar assim, ué, mas o ocupante de uma área pública, né, ele tem que indenizar o Estado pelo tempo que ele privou o Estado da utilização dessa área. Aí, ainda que não houvesse um contrato entre ele e o Estado. Né? O caso específico lá, gente, era uma ocupação indevida de uma casa que era uma casa pertencente ao Distrito Federal que estava inserida num programa habitacional. Tá? Aí o tribunal falou, mas não tem um contrato entre o Distrito Federal e o ocupante. Como é que o Distrito Federal quer cobrar algo equivalente a um aluguel pelo tempo que foi privado dessa casa para reinseri-la no projeto social? Né? E aí ele falou sobre isso, mas eu acho que isso é um erro, porque eu diria, um jurista romano ia chegar para o magistrado atual e ia falar assim, desde a minha época se diz que o contrato não é a única fonte de obrigações. Tá? Você tem também o quase-contrato. Exemplo, vedação ao enriquecimento sem causa nos dias de hoje, que é um ato unilateral, corresponde mais ou menos ao quase-contrato da época de Roma. Mas enfim, eu só quero que vocês enxerguem com isso que a obrigação ela pode nascer dentro de um contrato, pode nascer por conta de um ato ilícito, pode nascer por conta de um ato unilateral, pode nascer por conta de uma responsabilização objetiva de um agente obrigado a reparar. Tá? Nos dias de hoje, a gente diz que a lei seria a fonte mais importante das obrigações. E aí, gente, a gente vai ver a partir de citações que eu vou trabalhar com vocês daqui para frente, que existe uma dúvida, né? Será que a lei é fonte das obrigações? Será que não é? Eu acho que a lei ela é uma fonte de obrigações, mas ela sozinha ela não opera. Né? Então, Rogério, né, quando eu coloco no roteiro que a lei é a fonte primária, é porque eu quero dizer que ela é a fonte mais importante. Tá? Porque é aquela ideia, gente, que a gente já estudou lá em fatos jurídicos. Né? Você tem uma previsão abstrata, você tem uma previsão abstrata de um acontecimento que vai compor um modelo, né, de uma hipótese de incidência. Né?
para que a lei ela possa gerar uma subsunção, né? Ela possa promover a subsunção, né? Mas um fato no mundo real vai ter que acontecer. Vejam, por exemplo, o que é que eu quero dizer com isso? Nós temos a lei que regula o contrato de compra e venda. Já nasceu uma obrigação derivada de compra e venda? Não. É necessário que duas pessoas celebrem esse contrato. Então nós temos a lei como a fonte maior, né? E nós temos o contrato que efetivamente fez com que a lei pudesse incidir, nascendo a obrigação. Então, que nós vamos ter o ordenamento jurídico ali, sempre por trás de tudo, vamos. Mas basta ele? Normalmente não. Normalmente não. Eu, Rogério, entendo que nós precisamos sempre da lei ou do ordenamento jurídico, de uma forma geral, mas de um fato jurídico em sentido lato, a gerar uma obrigação. Tá? Vamos aqui trabalhar mais, vocês vão entender mais o que eu quero dizer quando a gente ler aqui o que é que nos dias de hoje nós falamos, né? Então vamos aqui ao nosso roteiro. A lei seria a fonte maior, primária, das obrigações, podendo ou não haver entre ela e o nascimento das obrigações uma manifestação de vontade, um ato ilícito, etc. Mas tem que haver um fato jurídico em sentido lato. Citações. A do Carlos Alberto Gonçalves, me perdoem aqui, foi só para chamar a atenção. Falei que era muito confusa. Ela é uma citação confusa porque eu acho que ele se perde nessa história se a lei em que medida a lei é uma fonte imediata ou imediata de obrigações. Tá? Mas vamos ver o que é que ele diz. A lei, como se disse, é a fonte imediata de todas as obrigações. Algumas vezes a obrigação dela emana diretamente, como no caso da obrigação alimentar. O artigo 1696 impõe que o artigo 1696 impõe aos parentes. Outras vezes, a obrigação resulta diretamente de uma declaração de vontade, bilateral, contrato, unilateral, promessa de recompensa, ou de um ato ilícito. No entanto, tais fatos só geram obrigações porque a lei assim dispõe. Nesses casos, a lei dá respaldo a esses atos ou fatos jurídicos para que possam gerar os efeitos obrigacionais. Atua ela assim como fonte imediata da obrigação. Tá? Gente, eu acho que ele trilha um bom caminho quando ele faz uma correlação entre lei e fato no mundo real. Tá? Mas eu vou, depois de todas essas leituras, eu vou fechar dando a minha opinião. Tá? Vamos lá. Silvio Rodrigues. Silvio Rodrigues diz, sempre tem por fonte, as obrigações sempre têm por fonte a lei, sendo que, em alguns casos, embora esta apareça como fonte imediata, outros elementos despontam como causadores imediatos do vínculo. Assim, a vontade humana ou o ato ilícito. Para ele seriam três as fontes. Vontade humana como fonte imediata, ato ilícito como fonte imediata e a lei como fonte imediata. Né? E algumas vezes a lei como fonte imediata também. Gente, disso aí eu discordo. Tá? Eu não enxergo a lei como fonte imediata de obrigação e eu vou depois chegar a essa conclusão junto com vocês. Venosa, quer nos parecer, contudo, sem que haja total discrepância com o que já foi dito, que a lei é sempre fonte imediata das obrigações. Discordo. Não acho que a lei seja fonte imediata. Não pode existir obrigação sem que a lei, ou em síntese o ordenamento jurídico, a ampare. Todas as demais várias figuras que podem dar nascimento a uma obrigação são fontes imediatas. Eu inverto isso que ele fala. Eu digo que a lei é uma fonte, porque veja só, gente, já vou aqui construir esse raciocínio com vocês. Aqui está a obrigação. Tá? Aqui está a obrigação. O que gerou a obrigação foi o fato jurídico. Mas esse fato jurídico só se juridicizou por conta da lei. Então, o que é que está mais próximo da obrigação? É o fato jurídico. Então, ele, para mim, que é a fonte imediata da obrigação. A lei, ela mediatamente regula essa obrigação. Mas o que fez nascer imediatamente foi o fato jurídico. Tá? Por isso que eu concordo com tudo que o Venosa falou, só que eu inverto essa nomenclatura dele. Eu não digo que a lei seja uma fonte imediata e que os fatos são fontes imediatas. Eu falo o contrário, eu falo que os fatos são a fonte imediata da obrigação,
e a lei é a fonte imediata das obrigações. Mas eu acho que ele tem a virtude também de trabalhar com essas duas ideias, lei versus fatos jurídicos. É assim, em linhas gerais, que se posiciona Orlando Gomes. Caio Mário diz: atentemos mais de perto no assunto. Há obrigações que decorrem exclusivamente da lei, como são os deveres políticos, ser eleitor, as determinadas para com o Estado, pagar tributos, ou ainda as pecuniárias na órbita familiar, alimentar os filhos. Mas todas elas não podem escrever-se como obrigações em sentido técnico estrito, aqui considerado, são antes deveres jurídicos. É porque ele diz que o dever é aquilo que decorre diretamente da lei e a obrigação ela decorreria de fatos, né? Diante dessas considerações, podemos mencionar duas fontes obrigacionais tendo em vista a preponderância de um ou de outro fator. Uma em que a força geratriz imediata é a vontade, outra em que é a lei. Não seria certo dizer que existem obrigações que nascem somente da lei, nem que as há oriundas da só vontade. Em ambas trabalha o fato humano, em ambas atua o ordenamento jurídico. E se de nada valeria a emissão volitiva sem a lei, também de nada importaria esta sem uma participação humana para a criação do vínculo obrigacional. Quando, pois, nos referimos à lei como fonte, pretendemos mencionar que o réu debende é subordinado, independentemente de haver, nesse sentido, feito uma declaração de vontade. São obrigações em que procede a lei em conjugação com fato humano, porém fato humano não volitivo. Quando, ao revés, falamos na vontade como fonte, e discorremos de obrigações que provêm da vontade, não queremos significar a soberania desta ou sua independência da ordem legal, senão que há obrigações em que um vínculo busca imediatamente sua explicação na lei, nas quais, entretanto, a razão próxima, imediata ou direta é a declaração de vontade. Pronto, vimos todas as posições. O que é que o professor Rogério acha? O professor Rogério acha muito parecido com Venosa e com o Caio Mário, só que eu vou colocar as seguintes observações. Eu vou desapegar um pouco dessa expressão vontade. Eu vou retornar ao semestre anterior, que eu expliquei fato jurídico em sentido lato. Então veja, até na obrigação de prestar alimentos, existe um fato jurídico em sentido lato que foi o nascimento do parente. Então sempre entre a obrigação e a lei, então, obrigação e a lei, sempre entre as duas, eu vou ter um fato no mundo dos fatos, que é um fato jurídico em sentido lato, que vai dar origem à obrigação. Esse fato jurídico em sentido lato, gente, ele pode ser um fato jurídico em sentido estrito, como por exemplo o nascimento. Ele pode ser um ato ilícito. Ele pode ser um negócio jurídico, tá certo? Ele pode ser qualquer coisa, mas ele tem que ser um fato no mundo dos fatos. Por isso que eu digo que a fonte imediata da obrigação é o fato jurídico em sentido lato que a originou. E a fonte imediata das obrigações é a lei, tá certo? Eu discordo dessa história de que a lei pode, por si, criar a obrigação. Ela sempre vai demandar um acontecimento no mundo real que enseja a sua aplicação. Ok, gente? Vamos lá tomar uma água. Na volta a gente fala sobre classificação das obrigações. Bom, gente, então vamos seguir aqui falando sobre classificação das obrigações. Essa aula aqui ela vai trazer para a gente um panorama geral do que a gente vai estudar no restante do semestre. Tá? Algumas coisas a gente vai falar só aqui, né? Mas outras a gente vai se aprofundar. Né? E o que é que vai ser determinante para a gente se aprofundar ou não? O nosso próprio Código Civil. O nosso próprio Código Civil ele vai servir de roteiro para o nosso estudo futuro. A gente vai pegar artigo por artigo do Código Civil a partir das próximas aulas, entender a lógica por trás desses artigos, que vem desde as fontes romanas, e aí aplicar o direito das obrigações na prática. Tá? Mas vamos falar um pouquinho sobre obrigações, sobre a classificação das obrigações, né? Qual é o objeto da classificação da obrigação? Né? Gente, está aqui no nosso roteiro. Classificar significa reduzir a categorias lógicas o que a elaboração cotidiana produz de maneira vaga e indeterminada. Gente, a obrigação ela é o vínculo entre credor e devedor em torno de uma prestação. Ponto. Foi assim e assim será. Tá? Mas
E acontece no mundo real de toda forma. Você acha que o sujeito lá, o cidadão comum, ele está pensando se essa obrigação é uma obrigação de dar coisa certa, é uma obrigação alternativa, é uma obrigação, seja lá o que for? Não. Ele está apenas querendo receber a sua prestação, só. Né? Mas a gente, o que é operador do direito, a gente enxerga o fenômeno, né, tendo que fazer uma subsunção dele. O que é isso? Fazendo incidir a lei ao fato. Quando a gente faz incidir a lei ao fato, a gente precisa organizar este acontecimento de maneira lógica na nossa cabeça, no nosso Código Civil, no nosso ordenamento jurídico, para que a gente traga a solução correta para o problema. Daí a importância de classificar. Tá? Então, algumas obrigações até hoje usadas foram criadas e ordenadas pelos romanos, enquanto outras foram de sistematização mais recente, os dias de hoje. Atualmente, a classificação básica das obrigações, perfilhada pela legislação civil, pouco se afasta do modelo romano, né? E seguia, né, aqui na realidade, a classificação seguia, né, só corrigindo aqui o nosso roteiro, e seguia pelo objeto da obrigação. Então, o objeto da obrigação ele é um importante parâmetro de organização da classificação das obrigações dentro do nosso código. Tá? Dois grandes conjuntos se desenham. As obrigações positivas, que por sua vez se extremam em obrigações de dar e obrigações de fazer. E as negativas, consubstanciadas nas obrigações de não fazer. Tá? Obrigações de dar e de fazer en passant, porque aqui sim o nosso código regula e aqui a gente vai depois ter que se aprofundar nas aulas seguintes. Né? Já na próxima aula a gente já vai fazer isso. Tá? Bom, as diferenças entre as duas obrigações de dar e fazer, nos casos extremos, são mais simples. Então, uma obrigação de dar, intuitivamente eu imagino o sujeito entregando alguma coisa para alguém. Uma obrigação de fazer, intuitivamente eu imagino o sujeito prestando um serviço. Tá? Então, no extremo, ela é mais simples diferenciar uma da outra. Né? Mas como funcionaria no caso do artesão? Eu chego para o cara e falo assim, eu quero te encomendar uma mesa, né? Uma mesa bem bacana e tal. Né? Aí vem, preferível é o entendimento de que se para o dar pressupõe-se um fazer, a obrigação será de fazer. Né? Talvez aqui a gente esteja falando mais da relevância. Né? Vejam, me parece, gente, que quando eu vou encomendar então uma obra de arte, né? Óbvio que o sujeito vai ter que me entregar aquela obra de arte, mas eu vou valorizar mais o trabalho humano do que a entrega em si. Então, nesse caso, como haverá um fazer nisso, isso aqui também é uma pincelada, porque a gente vai voltar a falar disso quando a gente começar a estudar especificamente a obrigação de fazer. Mas quando normalmente, como regra geral, para a entrega eu pressuponho a atividade principal, que é o fazer, a obrigação será de fazer. Tá? Bom, então nós temos as obrigações positivas, que são obrigação de dar e fazer, e as obrigações negativas, né? Não fazer. Classificação especial quanto ao objeto. Pablo Stolze afirma que, quanto à prestação, que é o objeto da obrigação, além do modelo romano, podem ser desenhados outros tipos de obrigações, a saber, alternativas, facultativas, né? Cumulativas, divisíveis e indivisíveis, e líquidas e ilíquidas. Gente, a gente vai estudar isso também, tá? As alternativas a gente vai estudar, o código regula, as facultativas a gente vai falar quando a gente estiver tratando das alternativas, tá? As obrigações alternativas eu posso prestar um objeto ou outro, né? Há uma exclusão deles. A gente vai aprofundar nisso, tá? Então eu só estou dando uma pincelada. As facultativas eu vou prestar um objeto, mas se o devedor quiser, ele pode substituir esse objeto. Por isso que é facultativo, é uma faculdade dele. Veja, na obrigação alternativa, eu presto uma coisa ou outra e os dois são igualmente objetos. Então, se um perecer, a obrigação concentra no outro objeto que sobrou. Na facultativa, eu tenho o objeto principal. Se esse objeto perecer, acabou a obrigação.
Tá? Mas enquanto esse objeto não perece, no contrato eu posso estabelecer que o sujeito ele vai prestar esse objeto, mas se ele quiser, ele também pode prestar um outro objeto. Tá? Veja, não é que a obrigação tenha de largada dois possíveis objetos. Ela tem um objeto principal, mas que pode eventualmente ser substituído se o contrato assim determinar. São duas figuras muito próximas, a obrigação alternativa e a obrigação facultativa. Por isso que eu vou voltar a isso quando eu estiver estudando a obrigação alternativa com vocês. Tá? Cumulativa, eu preciso de um objeto e do outro. Divisíveis, eu fraciono o objeto. Indivisíveis, eu não posso fracionar. Líquidas é a obrigação certa quanto à existência e determinada quanto ao valor. E líquidas são obrigações certas quanto à existência, mas não determinadas ainda quanto ao valor. Tá? Então, gente, em linhas gerais é isso. Professor, mas é só isso? Acabou obrigações? Não, minha gente, isso aqui é só a portinha de entrada. É só para você já começar a se habituar um pouquinho com esses nomes, porque a gente vai entrar na análise do código em cima deles. Tá? Bom, classificação quanto ao aspecto subjetivo. Stolze ainda aponta a existência, quanto a este critério, de obrigações fracionárias. Pressupõe a divisibilidade da obrigação. Conjuntas, quando você tem o objeto só pode ser prestado por um sujeito. Então veja, quanto aos sujeitos, elas podem ser fracionárias quando elas devem ser prestadas por sujeitos distintos. O objeto integral vai ser prestado por vários sujeitos, em cada pedacinho. Né? Conjuntas, quando o objeto inteiro vai ser prestado simultaneamente por 2 ou 3 ou 4 sujeitos. Então, eles têm que conjuntamente prestar a obrigação. Né? Obrigações em mão comum. Disjuntiva, se um dos devedores for escolhido para a obrigação, liberando automaticamente os outros. Né? Ou solidárias. Solidárias é quando eu posso... a solidariedade, também vamos estudar com mais vagar, a obrigação solidária, ela acontece quando o objeto ele pode ser exigido de um só dos devedores, ou um credor pode dar quitação do objeto inteiro se a solidariedade for respectivamente passiva ou ativa. Tá? A gente vai estudar isso com calma também, não precisa desespero. Tá? Isso aqui é só para vocês irem se acostumando com a nomenclatura. Tá? Temos ainda a classificação especial quanto ao elemento acidental. Isso vocês estudaram em fatos jurídicos. Portanto, eu não vou me preocupar muito com isso. Né? Nós temos que obrigações aí? Obrigações condicionais são aquelas que estão subordinadas à condição. O que é a condição, gente? Condição é o elemento acidental que subordina, né, um negócio jurídico a um evento futuro e incerto. Né? Então, se a gente pegar lá o artigo 121, repito, a gente vai ver que a condição é aquele elemento acidental derivado exclusivamente da vontade das partes, que subordina a eficácia do negócio jurídico a evento futuro e incerto. Pode ser que uma obrigação esteja subordinada a uma condição, será uma obrigação condicional. Tá? A condição pode ser aquilo tudo que a gente estudou, pode ser uma condição suspensiva, resolutiva, etc. Se vocês tiverem dúvidas, não estiverem lembrando aqui de bate-pronto, por favor, perguntem para mim, que eu terei prazer em esclarecer isso para vocês. Tá? Nós temos as obrigações a termo. O que é o termo? Qual a diferença do termo para a condição? O termo é o elemento acidental do negócio jurídico que subordina a eficácia desse negócio a um evento futuro e certo. Futuro e certo. Enquanto a condição é futura e incerta, o termo é futuro e certo. Remeto vocês ao estudo dos elementos acidentais lá. Então vou te pagar, o vencimento dessa obrigação é no dia 21 de novembro, isso é uma obrigação a termo. Né? E obrigação modal é aquela que está subordinada a
encargo, ao modo ou encargo. O que é o modo ou encargo? Modo ou encargo, gente, é o elemento acidental representado por uma obrigação anexa que eu faço aderir a uma liberalidade. Então, vou lhe dar o carro com o encargo de você me levar à missa 2 vezes por mês. Tá? Bom, então isso aqui é a classificação quanto ao elemento acidental. Classificação especial quanto ao conteúdo, obrigações de meio e obrigações de resultado. Gente, a obrigação de meio é aquela que você não precisa entregar um resultado, mas você deve se esmerar para alcançar este resultado. Tá? Você não precisa entregar o resultado, mas você deve se esmerar para entregá-lo. Tá? Então veja, normalmente a gente fala sobre a obrigação do advogado, a obrigação do médico, do dentista, do nutricionista, do psicólogo, etc. Eles não garantem o resultado. O médico, o advogado não vai garantir que o cliente vai vencer, nem pode, que o cliente vai vencer a ação. O médico não vai garantir a cura. Né? O dentista normalmente não, o nutricionista também não, e assim vai. Porque são obrigações de meio. A gente chama obrigação de meios, né? Mas também se popularizou muito chamar apenas de obrigação de meio versus obrigação de resultado. Tá? Então, gente, nós temos a obrigação de meio, né? Que é essa, e a obrigação de resultado é que você promete um resultado para a pessoa. Exemplo, eu vou lhe entregar uma mesa. Isso é uma obrigação de resultado. Aliás, existem contratos que a gente diferencia assim. O contrato de prestação de serviço e o contrato de empreitada, a principal diferença entre os dois é que um é uma obrigação de meio e o outro é obrigação de resultado. A prestação de serviço, você contrata a força de trabalho do sujeito. Estou te contratando aqui, você vai ficar prestando serviços para mim. Tá? Por exemplo, você vai ser meu consultor aqui, né? Vai ficar todas as dúvidas que eu for tendo, enquanto o contrato estiver vigente, você vai tirando essas dúvidas para mim. Tá? Então, eu não estou contratando um resultado específico, eu estou contratando o trabalho dele. Né? Então, essa é uma obrigação de meio. Agora, se eu falar assim, estou lhe contratando para você me entregar uma casa, né? Isso é uma obrigação de resultado, isso é uma empreitada. Tá? Esse contrato é um contrato de empreitada. Ah, professor, é só aí que vai ter essa diferença entre a obrigação de meio e de resultado? Não. Normalmente eu falei para vocês que o trabalho do médico ele tem a ver com obrigação de meio. Né? O dentista, o médico, né? É uma obrigação de meio, né? Não uma obrigação de resultado. Né? Ele vai lhe tratar, ele vai se esmerar, mas teu organismo ele vai responder de uma forma ou de outra a um tratamento. Né? Agora, normalmente se diz que os serviços de saúde, quando eles estão vinculados à questão estética, né, eles passam a ser obrigações de resultado. Então, a cirurgia plástica estética, ela é uma obrigação de resultado. O tratamento médico usual, ele tem a ver com obrigação de meio, ok? Bom, e nós temos também a obrigação de garantia. Né? Gente, na obrigação de garantia, se elimina o risco que pesa sobre o credor, reparando suas consequências como ocorre relativamente aos vícios redibitórios, a evicção, a promessa de fato de terceiro, a fiança e ao seguro. Né? Aqui não é um meio ou um resultado, aqui eu estou apenas dizendo, eu garanto que isso aí vai acontecer. Eu estou aqui por trás para assegurar que tudo que você buscou vai de fato ocorrer. Ok, minha gente? Então, a aula foi mais curta do que as aulas anteriores, mas é porque nós temos ainda espaço aí no nosso encontro ao vivo para sanar as dúvidas que porventura surgirem, tá? Foi um prazer estar com vocês, até a próxima.